Bom dia. Obrigado pela presença. Sou José Roberto Toledo, Paulo Scarpim, aqui somos os dois co-curadores da festival, ou melhor, da Maratona Piauí CBN de podcasts. Queria agradecer os nossos organizadores e patrocinadores, a CBN, a Piauí, ao Instituto Moreira Salles, que nos recebe aqui, muito gentilmente, aos convidados que correram o risco de passar o Dia das Mães longe das suas famílias, caso as conexões aéreas não funcionem amanhã, mas esperamos que vão funcionar, que estão aqui conosco hoje, e a vocês que vieram nos assistir. Também queria agradecer a quem está nos ouvindo pela transmissão ao vivo pela CBN e também pelo site da Piauí, e pedir desculpas a todos aqueles que não conseguiram comprar ingresso para chegar aqui hoje. A gente sabe que tinha uma demanda que a gente não antecipou muito grande, muita gente, infelizmente, não conseguiu comprar o ingresso, a eles a gente pede desculpa, mas temos uma boa notícia. A CBN e a Piauí estão tentando viabilizar uma segunda maratona para ocorrer talvez em São Paulo, e a gente mantém vocês informados. Bom, queria passar a bola aqui para a Paula, que vai falar um pouco mais sobre a programação. É isso, obrigada, Toledo, obrigada, Piauí, a CBN, por viabilizar a maratona. Como disse o Gandur, outro dia a gente esgotou os ingressos mais rápido que o show de Sandy Júnior, né? Então, eu sinto muito por quem não conseguiu comprar, e viva a transmissão ao vivo. Também torcendo para dar certo a segunda edição. Obrigado por quem veio assistir, os que estão assistindo pela internet, principalmente os produtores de podcast, que vieram contar tudo para a gente de como eles fazem desde o processo criativo, o método de trabalho, distribuição, etc. Acho que a gente vai aprender muito aqui hoje. E o ano passado foi realmente o começo do boom dos podcasts brasileiros. É muito legal reunir gente que está na podosfera desde que tudo era mato, assim como o Ivan Mizanzuki, até quem acabou de chegar, que nem a Sara Zubel, que vai estar aqui na primeira mesa. E o boom está começando, mas a produção está muito intensa já de podcasts brasileiros, então eu queria dizer que não foi fácil para mim, para o Toledo, fazer essa seleção das 5 mesas. Muita gente bacana ficou de fora, a gente ficou frustrado por isso também, mas a gente tentou montar uma programação que priorizava aspectos da produção dos podcasts que podem ser úteis para todo mundo. E a gente chamou quem pudesse falar, desde construção de roteiro até distribuição e engajamento do público. Por fim, nessa maratona a gente faz também o lançamento simbólico da Novelo, produtora de podcast recém-fundada pela Branca Viana, que está aqui na primeira fileira. E antes de chamar as 3 primeiras estrelas da mesa, que eu vou ter o privilégio de mediar, eu queria soltar um videozinho. Pode rodar. Cozinhando é bom, menos fritando batata. Orna com a faxina, menos com o aspirador. No trânsito é excelente, menos com buzina. Cai como uma luva na hora de se arrumar, menos na hora de secar o cabelo. Nas refeições é uma delícia, menos se a comida for crocante. Podcast, sempre a melhor companhia, ou quase sempre. Rádio Novelo. A gente faz podcasts. Maratona Piauí CBN de podcast. Podcast narrativo. Sem tumultuagem. Então, sejam bem-vindos à primeira mesa da Maratona Piauí CBN de podcasts. Desculpa. Então, a grande maioria dos podcasts brasileiros, eles seguem um pouco o exemplo do broadcast ao vivo, né, que é rádio ao vivo, conversacional, principalmente mesas redondas e programas de entrevista.
No caso do presidente da semana da Folha de São Paulo, do Vozes da CBN, do 37 Graus, nos trata de um bate-papo, uma entrevista. Nesse programa, os apresentadores guiam o ouvinte com um roteiro, costurando as entrevistas ou sonoras em geral, né? Bem-vindos, Gabriela, Sara, Rodrigo. Eu vou fazer uma apresentação bem curtinha de cada um. A Gabriela Viana é jornalista formada pela PUC-Rio, foi trainee da Rádio CBN do Rio de Janeiro entre 2013 e 2015. Em seguida, passou pelas redações do jornal O Globo e Extra e voltou à CBN agora em São Paulo, justamente para o desenvolvimento do podcast Vozes, Histórias e Reflexões. Gabriela, antes da gente tocar o trechinho que você separou do Vozes para a gente, queria te pedir para descrever o programa, assim, em poucas palavras. Nossa, que pergunta difícil, né? Começar Já assim. Então, acho que o Vozes é um podcast sobre empatia. A gente estava conversando sobre isso ontem, inclusive. Eu acho que é a melhor definição que a gente pode fazer sobre o Vozes. Ele é um podcast que chama você, ouvinte, para se colocar no lugar de outra pessoa e tentar entender o que leva uma pessoa a ter aquela opinião ou ter passado por aquela experiência. Então, acho que ele se resume basicamente nisso. Assim, é um pouco de se colocar no lugar do outro, que eu acho que hoje é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer. Vamos rodar o trailer do Vozes? Um instrumento que gera uma das maiores discussões atuais no Brasil. Se todo cidadão tiver o porte de arma, vai todo mundo morrer. Eles morreram e conheceram o outro lado. É como se o corpo fosse o corpo de uma outra pessoa. Eu olhei com um certo distanciamento e eu me sentia bem. Maconha é bom ou é ruim? No momento é mais ruim do que bom. O prazer de mãos dadas com a angústia. No meu caso, eu não consegui chegar num limite. A ansiedade é como se fosse aquele desenho da morte. É uma sombra na vida, né? Vozes em debate. Tem o ansioso que é exageradamente positivo. Não, sim, tudo sim. vai dar certo. Não, tem não. Um falso otimismo, né? Tem que dar. Seja bem-vindo ao Vozes. A Sara Zubel é formada pela Unicamp, é bióloga formada pela Unicamp, com doutorado pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Ela se apaixonou por podcasts nos Estados Unidos durante o trabalho de laboratório, depois ela vai contar um pouco mais para a gente sobre isso, e voltou ao Brasil para pôr em prática. Ela conheceu a Bia Guimarães, que apresenta 37 Graus com ela, no Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp também. Sara, para quem não conhece 37 Graus, você descreve para a gente, em poucas linhas também. Mas o 37 Graus, a gente fala que a gente conta histórias com... Tá certo agora? A gente tem super dificuldade de descrever o programa, às vezes, mas eu acho que a gente tenta contar histórias com o pé na ciência. Nosso propósito é tentar encontrar histórias que toquem em temas científicos, mas que elas sejam sempre boas histórias e que elas sejam gostosas de ouvir, independente de ser uma história sobre ciência ou não. Então, a gente vai a campo, né? A gente tenta acompanhar essas pessoas, tanto as pessoas que estudam os assuntos que a gente fala, mas também as pessoas que vivem aquilo na pele. Então, a gente também não entrevista só cientista, podem ficar tranquilos. Vamos tocar o trechinho, então, do 37 Graus? Oi, eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zubel. No 37 Graus, a gente viaja com um gravador na mão. Onde que a gente tá? A gente tá no meio da floresta. Nossa, é impressionante como o Rogério mora. Para fazer perguntas. Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo o máximo. E se surpreender com as respostas. Por quê? Porque eu me emociono. E na próxima temporada, vamos contar histórias que se escondem nas matas. Aí ele parou assim, arrepiou o pelo e saiu correndo. Saiu quebrando mato, galho. Isso é coisa dos antigos. Os antigos? Quem é os antigos? Isso é muito antigo. E nas cidades. Ficou ali sem poder sair dali, porque a chuva era super intensa. Vamos contar histórias de como a gente transforma o mundo à nossa volta. Natureza intocada coisa nenhuma, né? A mudança do clima é business, é grande. E do que acontece quando as coisas fogem do controle. Eu tô aqui, ele saiu, ou eu vou bater ele, ou ele vai vir pra cima de mim e eu tenho 2 filhos pra criar, então... Histórias que vão te fazer ouvir o mundo de outro jeito. Em junho, no seu fone de ouvido.
E o Rodrigo Vizeu, editor de podcasts da Folha de São Paulo, foi subeditor de Poder e de Mundo, e tinha um blog chamado A História Como Ela Foi, também na Folha. Ele é formado na UNB, passou pelo Globo em Brasília, e, além do Presidente da Semana, ele fez eleição na chapa durante as eleições e faz agora o Café da Manhã com a Magé Flores. Esses dois últimos, né, o Eleição na Chapa e o Café da Manhã, em parceria com o Spotify. Mas hoje a gente vai falar especialmente do Presidente da Semana, e, antes de tocar o trailer, queria pedir para o Rodrigo também escrever do que se trata o programa, para quem não conhece. E aí, gente, tudo bem? Bom, um pouco, o nome já entrega o que é, né? É um podcast sobre um presidente por semana, que a gente calculou para lançar casando com o resultado da eleição de 2018 sobre o presidente eleito. A gente começou a produzir em fevereiro e a ideia é fazer perfis dos presidentes do Deodoro até o eleito Bolsonaro, com a minha narração e também entrevistas com especialistas, desde historiadores, a gente vai chegando mais no presente, com jornalistas que cobriram e conhecem bem cada presidência. Legal, vamos tocar um trechinho? Olá, este é o Presidente da Semana, eu sou o Rodrigo Vizeu. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. Um vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Não renunciarei. Repito. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Ano de 2018, em outubro tem eleição presidencial. Você provavelmente vai passar boa parte do ano falando sobre os candidatos que podem ocupar a cadeira de presidente. Eu sou um cristão, um homem de família e patriota. Nós, da Atena, vamos quebrar o sistema, da Atena. Isso é ponto pacífico. Um mês depois de dar essa entrevista, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. O novo presidente se torna único na história do país até aqui pela seguinte combinação: nunca ocupou funções no executivo, nem tem uma biografia significativa no centro do poder nacional. Quer ver? Vamos lembrar. Uma pausa dramática, para quem não escutou ainda. A minha primeira pergunta para os três, queria que vocês definissem o que é podcast narrativo e por que vocês optaram por projetos de podcast narrativo e não podcast mais conversacional, de entrevista e mesa redonda. Bom, acho que a base do podcast narrativo é roteiro, acima de tudo. É você tentar roteirizar ao máximo todas as interações e... eu cito até casos, o This American Life, por exemplo, que é uma referência de um podcast narrativo. Muitas vezes ele entrevista o repórter que fez aquela reportagem e outro dia eu estava lendo uma entrevista do Ira Glass e ele, até algumas interações que parecem improvisadas, estavam no roteiro, na verdade. E isso é muito interessante. Todo mundo ator, né? Tem um lado ator e a grande chance de parecer incrivelmente falso também. Mas, eu acho que é o império do roteiro e pensar também em edição de som. E eu me interessei por isso porque eu acho que a minha introdução no mundo dos podcasts foi com isso. Foi um amigo meu me convencendo a ouvir o Serial. E aí entrei naquele mundo ali de vários podcasts americanos que fazem isso. Eu concordo com o Vizeu que o roteiro impera. Assim, eu acho que a diferença do podcast narrativo é que você tem controle absoluto sobre a história que você está contando. Então, você consegue controlar todos os aspectos, desde a ordem em que as informações são roladas durante o episódio até, né, onde a música entra, onde a música sai, tudo. E também foi o que eu escutava, né? Foi a minha introdução aos podcasts também foi com This American Life, Radiolab, esse tipo de podcast era o que eu sempre gostei de escutar. Então, quis fazer o que eu gostava. Para mim, eu acho que o podcast narrativo ele tem um pouco do que todo mundo faz, assim, todo mundo conta história, né? E a gente que faz jornalismo é a base do nosso trabalho, é contar a história. Então,
para mim, fazer um podcast narrativo é voltar à principal função da profissão que eu escolhi. Que eu fiz jornalismo por isso, porque eu gosto de gente, eu gosto de ouvir a história das pessoas, e o podcast narrativo é exatamente isso para mim. É poder ter a possibilidade de contar a história de outras pessoas a partir do ponto de vista delas, do jeito que elas querem contar. E eu acho que o que eles falaram sobre roteiro é fundamental. Assim, a gente não consegue fazer absolutamente nada se a gente não tiver ali tudo muito bem definido. E eu acho que o maior desafio do podcast narrativo acaba sendo isso, de chegar no final, você ter várias histórias e conseguir montar ali algo que faça sentido com uma história principal, né, que vem do tema que a gente escolhe. E eu escolhi fazer o podcast narrativo por causa disso. Assim, já era meu gostar de contar histórias, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que todo mundo tem um pouco de storyteller dentro de si. Assim, a gente está contando história o tempo inteiro. A gente está aqui contando uma história. Então, eu acho que é por isso. Legal. Eu queria que vocês explicassem para a gente assim, a logística de fazer um episódio, assim, desde a idealização, passando pela pesquisa, captação de som, roteiro, edição, distribuição, e contar um pouco quem são os profissionais envolvidos no processo de cada um de vocês. Assim, imagino que seja diferente para cada um. Mas... no caso do presidente, eram dois, eu e o Vitor Parolin, que fez a direção de som e a edição de som. E a logística, a gente tem, principalmente algo que a gente se arrepende muito, a gente nunca criou uma reserva de episódios. E a gente começou a produzir em fevereiro para lançar em abril, mas é isso, nunca consegui ter uma margem de 2 presidentes, sabe, para poder ficar doente, coisas assim. Quando você lançou em abril, você tinha quantos? Eu nunca teve reserva mesmo, né? Nem no primeiro. Não, eu tinha... Não, mentira. Eu tinha ali metade do roteiro. Na verdade, o que eu tinha reserva era de entrevistas. Isso era importante, porque é lado mais produção, né? Eu precisava ter... Então, eu cheguei a fazer entrevistas com 3, 4 meses de antecedência sobre alguns presidentes. E às vezes não. Às vezes o cara não podia me atender e eu fiz bem em cima do laço mesmo. Mas eu tinha meio essa rotina de criar um limite de pesquisar, né? Senão você fica louco. Ainda mais quando você vai chegando em presidentes mais recentes, que começa a ter muito material audiovisual. Então, não apenas eu tinha que ler muita coisa, como ficar assistindo e ouvindo muito material e selecionando trechos e tudo. Aí, normalmente, eu estabelecia que na quarta-feira, sempre nesse prazo maluco de ter que terminar no domingo para lançar o episódio na segunda, eu tinha que terminar de pesquisar na quarta, em tese, para escrever o roteiro na quinta, sexta e gravar e não matar o Vitor, né? Só que isso foi dando errado, porque eu trabalhava em política e a eleição foi ficando quente. E aí comecei a não ter cada vez menos tempo, e comecei a gravar sábado, domingo, comecei a gravar em partes para dar fluxo de edição para o Vitor também. E é isso, o episódio do Lula atrasou algumas horinhas, porque a gente virou a madrugada de domingo para segunda, terminando de editar, esse tipo de coisa. Antes de passar a bola para a Sara, me pediram para avisar que a plateia pode fazer perguntas, tem um pessoal, acho que tem um papelzinho já na cadeira, e o pessoal vai passar recolhendo, e ao final a gente vai fazer essas perguntas da plateia. E também pediram para explicar um pouquinho o que é Serial e This American Life. This American Life acho que é o pai de todos, né, os podcasts que já existiam no broadcast antes, mas podcast do estilo narrativo que mais fez sucesso e que mais inspirou os outros. E o Serial foi o filhote do This American Life. Era a Sarah Koenig, que era produtora do This American Life, ficou um tempo reservada só para esse projeto próprio. Foi um podcast que estourou, era um crime, né? Acho que ele pegou um pouco também o embalo das pessoas binge-watching, assistindo sem parar umas séries do Netflix. Ela pegou uma história de crime que tinha acontecido 10 anos, 15 anos antes, e contou todo e cada capítulo, aumentando a tensão, assim, de saber se ia mudar ou não a história. Quem não viu ainda, recomendo. E, aliás, para quem em inglês é uma barreira, o This American Life tem uma coisa muito legal, que é ter as transcrições todas no site, que eu, no começo, só ouvia lendo as transcrições, às vezes até com o dicionário ali do lado, e depois você pega mais costume. Vamos passar para a Sara. Então, eu acho que agora, diferentemente, eu acho que a equipe, basicamente, sou eu e a Bia. Então, somos nós duas, a gente faz tudo. Desde a pesquisa, a gente faz pré-entrevista, geralmente, quando a gente seleciona os entrevistados, todo um trabalho de pré-produção, que a gente quer sair para fazer as entrevistas já meio que sabendo o que a gente precisa perguntar. Se a gente vai viajar, a gente não pode perder uma viagem, chegar lá. E como nasce uma ideia? Porque, ao contrário do presidente da semana, que tinha as pautas bem definidas.
Então, isso vai surgindo de várias maneiras, né? Algumas são coisas que a gente já tinha visto antes e estava com isso meio na cabeça, tipo, já vi alguém falar sobre um assunto, e daí começa a pesquisar e ver que ali tem uma história legal. O da hanseníase, que é o nosso segundo episódio, foi a mãe da Bia, na verdade, que chegou falando, tipo, encontrei um médico muito legal fazendo um trabalho com hanseníase, e ele mesmo teve hanseníase. E a gente falou, nossa... E a gente começou a pesquisar. Então, às vezes, passa vou... mais parte da história e não você quero fazer um episódio sobre hanseníase. Isso, não. A gente tenta sempre encontrar uma história, porque o que acontece é que, às vezes, a gente quer muito falar de um tema e fica procurando para ver se acha uma história dentro. E, às vezes, a gente não acha, e isso fica meio que na gaveta até a hora que de repente, surge alguma coisa. Mas a gente sempre parte das histórias, porque é o mais difícil de encontrar, né? Temas tem a gente consegue escolher com mais facilidade, assim. Então, a gente procura essas histórias e faz essa pré-produção. Aí, a gente vai a campo, faz entrevistas. Agora, nessa nova temporada, a gente tem tentado gravar bastante cenas em campo, né? Acompanhar ou pesquisador ou alguém fazendo alguma coisa, tipo, ao vivo, assim, né? Gravando. E daí, depois, a gente faz um processo que é a pior parte, que é transcrever. Vocês mesmas transcrevem. Aí a gente transcreve e monta um roteiro a partir dos melhores momentos do som, do áudio. E daí a gente grava a narração e a gente mesmo edita também. E o que a gente faz é que a gente trabalha com um músico que para ele criar algumas das trilhas sonoras específicas para cada, porque isso realmente a gente não consegue fazer. mas a gente está fazendo. E agora o que aconteceu é que nessa nova temporada a gente está produzindo todos os episódios da temporada meio ao mesmo tempo, assim. Então, como somos já com todos feitos. Sim, em junho. Quer dizer, alguns talvez falte, sabe, edição, uma coisa ali ou aqui, mas todas as entrevistas feitas, tudo. Porque como somos só nós duas, a gente não dá conta de ter um esquema contínuo, assim, de produção, no nível de trabalho que dá para fazer cada episódio. Acho que no Vozes... Pera, vamos começar. Vamos voltar um pouquinho. A gente começa... Eu tenho a equipe, sou eu, que faço produção, roteiro, pós-produção, estou ali junto na sonorização. A concepção também dos concepção dos temas também passa por algumas pessoas, né? A gente tem chefes de reportagem da CBN que trabalham como editores do Vozes também, passa pela nossa chefia, que está aqui, e também passa pelo restante da equipe. Então, a gente tem um sonoplasta, que é o Cláudio Antônio, a gente tem uma produtora, que é a Isabela Medeiros, e a gente sempre tem estagiários da própria rádio que atuam com a gente ali, fazem parte do processo de produção também. Atualmente, a gente está com a Bianca Vendramini. E aí, a ideia da pauta, ela surge de qualquer momento. Assim, diferente dela, a gente não parte da história, a gente parte do tema. Então, às vezes, no almoço que alguém fala alguma coisa, a gente diz, putz, isso dá um Vozes. E a gente vai, anota e guarda para frente. E depois vai discutindo. Assim, nunca tem não tem aquela coisa do tipo, vamos deixar vários temas super alinhados e super bem definidos. Não, a gente gosta também de deixar vir uma coisa legal, porque, às vezes, no meio do caos que aparece uma pauta. Quando teve a tragédia de Brumadinho, a gente surgiu com um episódio na semana da tragédia. Então, a gente foi falar sobre o Corpo de Bombeiros. A gente via toda hora o porta-voz do Corpo de Bombeiros falando e todo mundo achando muito legal, né, a postura dele e tal. A gente falou, como é que é o trabalho de quem está lá dentro todo dia? E aí a gente resolveu ir contar a história dessas pessoas. E foi um episódio que a gente virou todo, desde a concepção da pauta até a sonorização dele, em uma semana. Antes a gente levava muito mais tempo. Aí a gente tinha também um processo de ter uma gaveta maior. Hoje em dia a gente também está um pouco assim, a gente faz várias entrevistas e vai guardando. Tadinha, está todo mundo gripado nessa sala. Você quer água? Gente, desculpa, gripado. E aí a gente vai guardando as entrevistas que a gente já fez para ir produzindo aos poucos. Então, hoje a gente leva mais ou menos para produzir um episódio inteiro, mais ou menos aí 1,5 semanas. E entre todo o processo da concepção da pauta, as entrevistas, a transcrever tudo também, que dá um baita trabalho, acho que é a parte mais chata de todas, é a parte da transcrição. E depois a gente faz o roteiro todo entre 1 e 2 dias e a sonorização aí no mesmo período. Então, ele está fluindo muito melhor do que no início, né? Antes a gente levava 1 mês para fazer cada coisa. Aí você vai pegando um pouco do jeito também e vai fluindo bem. Legal.
Os 3 podcasts aqui representados, que é uma balinha. Salvou minha vida, João. Obrigada. Os 3 podcasts representados aqui tem muito trabalho de sonorização, de pegar não só a pessoa falando, mas captar som de externa, ter uma musiquinha que acompanha, tal. Primeiro, eu queria saber quem a Sara falou que tem uma pessoa que faz e eu sei, tem o Vitor, a pessoa que faz o som da Flávia, da Sara, mas queria saber se vocês mesmos metem a mão no Pro Tools, vocês sabem editar áudio, vocês entram com isso também? Eu sei, quando eu comecei a me interessar por podcast, eu quis fazer uma coisa do início ao fim, e cheguei a fazer 3 episódios que eu publiquei no blog que eu tinha de história mesmo, a história como ela foi, e aí eu fiz do início ao fim. E cheguei a... Aí, quando eu fui tentar convencer o Vitor a entrar nessa enrascada de fazer o presidente, mostrei para ele isso, ele, legal, podia ser mais dinâmico, podia ser mais rápido. E então ficou, assim, o que eu acho, eu consigo fazer, mas eu faço com 10% da qualidade e 10 vezes o tempo. Então, eu acho que funciona muito bem, tem um nível de especialização nisso, sabe? O Vitor tem muito repertório também de podcast e tem mais habilidade e referências para fazer essa sonorização. Eu acho que isso é muito responsável para ter dado certo. A gente faz... A música, não. Porque realmente é fora do nosso reino de habilidades, mas editar o áudio, a gente teve que aprender, porque... Vocês captam muito áudio no campo, né? Eu estava lembrando, tadinho. Eu estou lembrando de vocês, nesse último episódio dos animais atropelados, tinha, assim, áudio de vocês andando na floresta. Vocês mesmos que captaram esse áudio? Sim. Na verdade, esse do Animais Atropelados é até engraçado, porque a gente não foi fazer, a gente até queria, mas acabou não dando, fazer uma cena na rodovia, né, na passagem de fauna. Daí, o que a gente fez, a gente gravou o áudio do meu cachorro. Ele faz o papel de um lobo-guará nesse episódio. Ninguém diria, ele faz muito bem o papel. Ele interpretou, um ator. Então, a gente gravava andando com ele numa trilha e gravando a respiração. Só foto do WhatsApp. Um cachorro com microfone. Eu estou com o microfone apontando para ele. Foi um ótimo lobo-guará, gente. Se alguém precisar uma atuação, ele está disponível. Mas a gente vai bastante a campo para gravar. E nessa nova temporada a gente tem bastante... Eu estou bem animada com isso, porque a gente tem bastante cenas de campo. Mas a edição teve que ser uma necessidade mesmo que a gente faz, porque eu e a Bia, a gente não sabia editar no começo, mas aí a gente teve que editar tanto que aprendeu na marra. E daí chega uma hora também que é difícil você passar para outras pessoas, porque... tem tanto, né, minúcia que se a pessoa não estiver muito alinhada no que você precisa fazer, assim, eu acho que, né, a gente não conseguiria, a não ser que o editor trabalhasse muito próximo da gente, assim, dá para outra pessoa fazer. Eu acho que tem um lado bom, porém, que até a gente já falou sobre isso mais cedo, né, que é ter um segundo olhar. Eu acho que isso claro que você pode editar tudo, mas além disso, eu gostava sempre de mostrar ali tanto o roteiro como pensar o episódio depois com o Vitor, para a gente meter a faca. E deixá-lo mais enxuto, às vezes tirar uma parte que não funcionou muito. Então, a gente se apega muito ao que a gente escreveu, né? Então, eu acho que a pessoa que, dependendo de quem é a pessoa que vai sonorizar, pode ter esse auxílio fundamental de escrever, cortar palavras, né? E limar algumas coisas. A vantagem do Vozes é que a gente acaba tendo mais pessoas que olham para isso, né? Então a gente uma equipe de rádio. Exatamente. E tem um editor nosso que inclusive ganhou um apelido pelos próprios ouvintes, que era o Rei dos Cortes ou Tesourinha. A gente deixa ele escolher, porque ele corta páginas assim. Às vezes a gente entrega, sei lá, 25, 28 páginas de texto, ele volta com 20, assim, vai ser feliz. Corta personagem sem dó e assim, para a gente é um sofrimento, mas para ele a glória é quando ele vem com várias páginas cortadas. E aí a gente passa por esse processo de ter um outro olhar, que eu acho que é muito fundamental. E o sonoplasta, para a gente, é o terceiro olhar que vai dar todo o sentimento da história também. Porque muitas das vezes, a gente não consegue criar as cenas no local. E
acaba precisando criar as cenas dentro do estúdio. Então, a gente passou por... Não tive um lobo-guará, mas a gente passou por no episódio de porte de armas, a gente usa... Tem um personagem que fala que ele guarda uma caixinha de munição em casa. A gente recriou a caixinha de munição com um cofrinho. E aí balançava lá e tal, dentro do estúdio para criar, e ninguém diz que mas, tipo, ok, destruir para várias pessoas que provavelmente ainda não ouviram o episódio vão ouvir, vocês vão saber que é uma caixa de moeda, mas tudo bem. E, algumas coisas a gente cria dentro do estúdio porque é preciso até para ajudar a contar a história. Então, ele tem um olhar muito apurado, de muitos anos de experiência também, mas eu faço questão também de ficar ali do lado, porque tem algumas coisas que estão na minha cabeça e que, às vezes, eu não consigo passar de primeira, e ele vai mostrando algumas trilhas. É isso aqui, vamos juntar com outro pedaço de música. Ele diz que minha especialização é destruir todas as músicas, porque eu vou juntando várias para criar a música que a gente mais gosta para o episódio. Então, mas acho que é isso. Eu acho muito importante ter outros olhares para criar a história final. Se me permite, a gente adoraria ter mais olhares, se vocês quiserem. Mas vocês têm dois, vai. Tem duas pessoas ali que vão ser... A vantagem, não sei se é vantagem, mas é que eu e a Bia somos tão chatas que a gente corta nós mesmos. Então, sempre quando tem a versão final, a gente acaba tirando várias coisas no final, porque... não acredito que eu falei isso. Quem escreveu esse roteiro? Eu estava bêbado quando escreveu, não é possível. Tem uma coisa meio quixotesca, né, de fazer dessa missão de para sair com uma ideia, o trabalho que isso dá, que às vezes não... Conversando um pouquinho com cada um de vocês, antes daqui, vocês estavam falando do trabalho que dá escrever e planejar, e o tempo que vocês fizeram com antecedência, assim. Queria saber se vocês encontraram alguma resistência, assim, de cada um, enfim, do Rodrigo dentro do jornal, da Gabi dentro da CBN e da Sara de ter mudado de profissão, né? Tipo, era bióloga, trabalhando em laboratório, assim. Queria que vocês contassem um pouquinho disso. Eu acho que, na verdade, o que houve de resistência, na verdade, viabilizou o Presidente da Semana, porque, inicialmente, a minha ideia era fazer, desde o início, um podcast diário, no início do ano passado. Só que aí era isso. Mas, cara, você trabalha na editoria de política no ano eleitoral. E o diário é uma coisa que me toma... Eu teria que deixar a editoria e fazer só isso, como eu faço agora. Então, o que teve de resistência foi isso, aí que eu tinha meu plano B, que era fazer o Presidente, que era semanal, eu conseguia encaixar ali mais na minha rotina, e nos tempos livres, em fim de semana. Presidente do fim de semana, como a gente costumava dizer, inclusive. Então, mas, assim, fora isso, eu conseguia alguns dias livres e o negócio foi crescendo também. Eu acho que o jornal foi se empolgando com o resultado. E o Otávio Frias Filho, que morreu ano passado, gostava, que era dono da Folha, o publisher da Folha, ele gostava muito do podcast. Então, isso tudo eram coisas que só me ajudavam o trabalho. Bom, resistência acho que não, porque agora o que eu estou fazendo é o que eu quero fazer. Então... Eu trabalhei por muitos anos em laboratório, mas aí no final, já estava percebendo que não era bem isso. E por muitos anos eu ouvia podcast, mas nunca imaginei que fosse fazer um. Mas eu acho que nessa área da comunicação eu acabei me encontrando, assim. Então para mim não foi um sacrifício, não. Agora eu gosto mais de falar com os cientistas sobre a pesquisa deles do que fazer a minha, eu acho. Porque eu falo com todo mundo, é um pouco de cada coisa. Não fica preso na bancada o dia inteiro. Eu queria que você contasse para todo mundo aquilo que você falou, de como que você ouvia podcast nos Estados Unidos. Então, eu trabalhava com expressão gênica no meu doutorado. O que é isso? Bom, ninguém quer ouvir uma aula de biologia, né? Mas, basicamente, assim, cada célula do seu corpo, né, tipo um neurônio e uma célula da pele, tem programas de expressão completamente diferentes. Tem o mesmo DNA, mas elas se expressam de maneiras diferentes, os genes. E eu trabalhava com uma coisa super específica, que é uma dessas regulações para expressar todos os seus genes direitinho, tal, a nível de RNA. E eu fazia uma técnica que envolvia radioatividade bem frequentemente. E para você trabalhar com radioatividade, você tem que usar equipamento de proteção. Então, eu usava, parecia uma daquelas máscaras de solda, assim, sabe? Um negócio de acrílico, assim, na frente da cara, 2 luvas em cada mão, um jaleco que vem e prende aqui no pulso, então não parece nem um pouquinho de pele e tal. E você fica atrás de um acrílico assim também que protege, né, para a radiação não vir em você.
e eu tinha intervalos de 5 minutos. Então, por exemplo, eu tinha uma membrana radioativa e eu ficava trocando ela de tampão a cada 5 minutos. E era uma salinha assim do tamanho de um armário, tipo, talvez aqui, assim, e, tipo, eu e o Viseu aqui só. Aí é o pior intervalo. Ninguém vai dar risada aqui quando eu falo isso para cientista, todo mundo dá risada. 5 minutos é o pior intervalo de laboratório, porque não dá tempo de você tirar o seu equipamento de proteção para ir tomar café no escritório. E, ao mesmo tempo, tenta ficar 5 minutos parado, olhando para o mesmo ponto, sem fazer nada. Tipo, infernal. E fazia isso por 1, 2 horas. Então, eu colocava o fone de ouvido e ficava essas 2 horas escutando podcast. Então, escutei muitas horas, assim, enquanto eu ficava lá por trocando dentro da roupa, o fone. Por dentro da roupa, só aqui. Porque era a minha companhia enquanto eu ficava nessa salinha trocando lá meus tampões radioativos. Eu acho que resistência eu não tive nenhuma, porque eu entrei na CBN, voltei para a CBN justamente por causa do podcast. A ideia era criar um novo produto, diferente do que a gente tinha já, um jornalismo mais aprofundado, que a gente tivesse um pouco do bastidor do que a gente faz no dia a dia. Então, assim, resistência não foi nenhuma, muito pelo contrário. Teve alguns momentos que a gente vinha com algumas ideias e que algumas pessoas olhavam, tipo, não vai dar certo, não. Mas, tipo, tá, tudo bem, vamos tentar. E rolava. Então, zero resistência, muito pelo contrário. Assim, tanto todo mundo da chefia, da concepção de tudo, participou ali desde o início. O que vai ser, como é que a gente vai criar. A gente tinha um grupo, na época, de 4 estagiárias que ajudaram a criar o Vozes também. O nome foi uma... A gente teve uma série de nomes bem ruins, assim, que hoje dá um pouco de vergonha de lembrar. Teve uma época que a gente pensou em chamar de Labirinto, no início era CBN.doc, a gente achava maravilhoso. Aí depois a gente, nossa, está horroroso, vamos mudar isso. E aí o nome veio de 3 pessoas ao mesmo tempo. Assim, o Douglas deu uma palavra, que eu acho que foi o Vozes, e o Carlos Aros, que era o nosso editor na época, veio com stories, eu vim com reflexões, eu já não lembro mais qual foi a ordem. E aí a gente olhou e Vozes, Histórias e Reflexões. E é isso, vamos lá, e acabou. Acabou, e foram meses tentando achar um nome. E era um sofrimento. E aí, sim, então, não teve resistência alguma. Foi tipo, meio que um trabalho em grande equipe para sair um produto que a gente gosta bastante. Que legal. Vou aproveitar primeiro uma pergunta que eu queria fazer para você, só, Gabriela, que você já tinha experiência com broadcast e continua apresentando uns programas de rádio ainda na grade da CBN. Queria saber o que você vê de diferença de broadcast e podcast. Eu acho que, primeiro, é a linguagem. Por mais que a linguagem do rádio ela seja muito próxima de quem está ouvindo a gente, você tem uma coisa com o tempo diferente. Né? Então, a gente tem lá, de meia hora, a gente tem um repórter CBN. Deu 27, você tem que sair para o intervalo. Então, encerra ali, seja mais conciso. No podcast, a gente consegue ter uma liberdade um pouco maior de fazer brincadeiras com o ouvinte que talvez só o ouvinte vá realmente entender. E no rádio nem sempre você trabalha com isso, porque tem muitas outras pessoas, não tem só a audiência do seu produto que você já sabe mais ou menos quem é. No rádio você fala para todas as idades, quem está ali mudando, ligando o rádio na hora. Então, tem gente que fala assim, vocês falam a mesma notícia 1000 vezes por dia, porque a nossa audiência é rotativa. Então, tem gente que está ligando o rádio agora, tem gente que está ligando o rádio daqui a pouco, e a gente vai repetir a notícia algumas vezes. Então, para mim, a maior diferença é essa. Eu acho que é a linguagem e o tempo de fala, ou como interagir com o ouvinte. No podcast, você tem uma liberdade maior de brincar, de zoar. No Twitter mesmo, os ouvintes brincam com a gente, e a gente vai tendo uma proximidade cada vez maior do que é no rádio, embora o rádio seja muito próximo do ouvinte. Assim, eu acho que, mas no podcast é aquela coisa do... Por exemplo, eu conheci o Ivan hoje pela primeira vez pessoalmente, mas eu já tinha falado com ele. Mas, quando eu encontrei o Ivan no hotel, a mesma coisa com o Viseu. Eu, tipo, nossa, já te conheço há um tempão, porque eu te ouço todo dia, você está aqui no meu ouvido todo dia, sabe? Então, para mim, já é muito diferente essa relação com o rádio. No rádio, você fala com várias pessoas. No podcast, você tem aquela coisa, estou falando só com aquela pessoa que está me vendo naquele momento. Aí, puxando essa coisa de linguagem que você tinha falado, eu queria perguntar para o Rodrigo, que trabalhou com impresso a vida inteira antes de começar a fazer os podcasts. O que mudou assim na construção do seu texto? E você falou que escrevia o roteiro e tal, assim, mas o texto não soa lido, né? Então, que é um grande mérito. Assim, queria saber como que você compõe esse texto e que você foi adequando na linguagem. De fato, eu nunca tinha trabalhado com rádio ou com voz antes. A minha experiência no jornalismo é toda com jornalismo escrito. Eu acho que
é importante. Eu tive bons professores de radiojornalismo na faculdade. Eu acho que foi uma das melhores disciplinas que eu fiz. Então, acho que talvez tenha ficado algum no fundinho da memória ali, passados mais de 10 anos que eu me formei, aquele aprendizado. E eu acho que o resto foi aprendendo mesmo. Assim, talvez uma transição possível, embora fosse escrito, fosse o blog, a história como ela foi, porque o blog já tem uma linguagem mais solta, e aí eu pude ali aprender e apurar mais um jeito de contar histórias antigas, que podem parecer chatas, de um jeito mais leve, com umas brincadeiras e tudo, e eu apliquei isso ao podcast também. Mas, assim, foi um aprendizado em tempo real, porque eu acho que os episódios... Inclusive, o podcast mudou ao longo da série. Eu criei um certo bloqueio de ficar ouvindo os episódios, mas, recentemente, tive que voltar ao início do Presidente da Semana, e eu acho muito diferente. Assim, sei lá, eu acho que ele foi ficando mais... qual é o melhor adjetivo? Sei lá, mais dramático. Acho que era um pouco... Foi ficando mais dramático. Eu acho que no início que curiosas essas pessoas do século XIX, como elas são estranhas, engraçadas. E ficava, talvez, descrevesse muito fisicamente os presidentes, porque é uma curiosidade também, né, de pessoas muito antigas, assim. E vai chegando no presente, a gente começa a ser mais político né, mais jornalístico mesmo. Eu acho que entra um outro código para a gente contar a história. E qual que é a diferença de fazer um episódio do Presidente da Semana de um presidente que você não, enfim, só conheceu em livro de história, para um presidente que você cobriu? Você falou que você começou no jornalismo durante o governo Lula, né? Muitas coisas. Primeiro, você pisa mais em ovos, pensando nas repercussões, como você vai ser atacado na internet. Eu acho que tem esse detalhe. Mas eu acho que um ponto é síntese. O primeiro episódio, eu sempre tive essa preocupação ali de tentar fazer o Presidente da Semana em torno... Ele começa ali com até menos de 20 minutos, 20, aí ele vai avançando para 30, 40, mas eu sempre gostei desse 30 a 40 como tempo. E até o Fernando Henrique eu consegui fazer episódios de cerca de 40 minutos. E com o Lula, eu fiz um episódio de 1 hora. Que é defensável, foram 8 anos, mas eu fiz um episódio de 1 hora para o Temer. Né? Assim, eu não sei, eu nem lembro mais o que tinha falado durante 1 hora sobre o Temer. Mas eu acho que... Aí talvez eu tenha comprometido o meu poder de síntese, é muito presente, é muito atual, tudo parecia muito importante, era o presidente do momento, né? Mesmo o Bolsonaro, eu mergulhei ali nas minúcias da vida dele. A entrevista com o Boris Fausto ficou talvez mais longa, porque eu estava muito interessado em pensar como seria o governo do Bolsonaro. Eu acho que isso é um ponto. E a outra, acho que você tem que se preocupar. A história está menos... Não tem nem história, né, no caso dos presidentes recentes, é o presente. Não tem uma visão consolidada da historiografia. Você está discutindo quais são os possíveis legados, assim, tanto que a partir do Fernando Henrique, Lula, a gente fala disso. Eu ficava perguntando para os entrevistados, o que é que você acha que vai ser o legado dessa pessoa? Como ela vai entrar para a história? Então, você tem que tomar muito mais cuidado com os outros lados, né, de tentar mostrar todas as possíveis visões sobre aquele personagem. Não que você não tenha com o começo, mas isso é muito mais delicado. Mais fresco, né? Eu queria falar um pouquinho de financiamento. Eu imagino que a maior parte das pessoas pergunta principalmente para a Sara, porque tanto o Rodrigo quanto a Gabriela estão dentro de instituições e têm apoio de toda uma redação, de alguma forma, e um salário no final do mês e tudo isso. E imagino que muita gente que está assistindo a gente gostaria de fazer o próprio podcast e não tem ideia de como conseguir viabilizar. A Sara recebeu um financiamento do Serra Pilheira, né, de fomento à pesquisa científica. Eu queria que contasse um pouco disso e como que vocês pretendem viver, assim, de grants, de bolsas ou de tentar patrocínio. Então, a gente... foi muito bom, a gente conseguiu esse financiamento do Instituto Serra Pilheira, porque, como vocês aqui também sabem, que fazer podcast narrativo custa dinheiro, né? Não é um podcast que dá para fazer sem nenhum financiamento. Até a nossa temporada piloto, que são os 3 primeiros episódios, eu e a Bia, a gente estava fazendo meio por conta. Então, a gente viajava ali em torno de Campinas mesmo, de carro, e compramos equipamentos e gravava em casa. Então, a gente gravava em casa esperando o cachorro parar de latir, o vizinho parar de falar no telefone. E isso mudou agora completamente.
E a gente fazia essa coisa meio de fim de semana, noites, etc., porque a gente tinha outras atividades. Hoje a gente só faz isso e estamos a todo vapor. Só que realmente é uma pergunta de como viabilizar isso para anos futuros. Assim, a nossa intenção é que a gente ainda está começando, somos pequenos ainda, mas a nossa intenção é que, de repente, conseguir outros patrocínios, anunciantes, esse tipo de coisa para poder viabilizar financeiramente. Óbvio que os grants são ótimos, mas eu não sei se dá para depender exclusivamente de grants, porque você não sabe se vai ter um ano que vem, né? Ou eu não sei se eu vou conseguir, mesmo que eu aplique para outros, mas a gente tenta tudo que vem pela frente. A gente tenta. Mas dá para começar a produzir com bem pouco dinheiro, assim. O negócio é que quando chega num certo nível, assim, de como ficar um produto mais profissional, que daí você bate numa No começo você fazia nas horas vagas, assim, que nem Total. o Viseu. A gente fazia nas horas vagas, fazia à noite, a gente já virou noite editando também, a gente ficava uma na casa da outra, ou outra na casa de um, assim, nossos maridos já achavam que a outra morava com a gente, assim, era, tipo, porque a gente ficava vivendo, assim, as gatas da Bia me adoram, são muito minhas amigas, e o meu cachorro adora ela, então a gente ficava meio que nessa coisa, pula de uma casa para outra, sempre de noite, sempre de fim de semana, e ficamos produzindo por uns bons meses desse jeito. Mas tem que gravar a narração 3 vezes, porque o vizinho começou a lavar roupa, e buzina, e é o tempo inteiro. Chegando umas perguntas ótimas da plateia, vou adiantar aqui. Uma primeira pergunta do João, um jornalista. Ele falou, sinto que vocês aprenderam a fazer podcast na marra. Falta mais atenção para edição e produção de áudio nas faculdades de jornalismo? Sou recém-formado e sinto isso. Nossa, então, acho que sim. Eu me formei em 2013 já. E nessa época eu tive aula de radiojornalismo também, como o Viseu falou, com algumas pessoas, inclusive, que trabalham comigo hoje na CBN. E naquela época a gente já fazia algumas coisas, produzia na faculdade algumas reportagens e tal, você edita. Mas a edição, de fato, como é um podcast, a parte da sonorização, você não aprende na faculdade, assim. As pessoas acho que até porque o podcast, como é uma coisa relativamente nova, nem os próprios professores sabem ainda direito o que é. E aí, nessa parte de sonorização, ela não entra muito no jornalismo. Ela é como se fosse uma coisa à parte, mas, na verdade, ela não é. Ela faz parte de como você vai contar a história. Só que a gente criou um formato de jornalismo muito veloz. Então, a gente entrega o lead, né, e entrega o restante ali embalado e a pessoa precisa consumir rápido, cada vez mais rápido. E o podcast ele vem num movimento contrário. Tipo, você pode fazer várias coisas enquanto está ouvindo isso, mas as pessoas procuram também um conteúdo de maior qualidade. A gente estava falando ali fora sobre a babinha que fica, né, no áudio, como a gente odeia ouvir a babinha do outro. E, assim, toda vez que eu ouço aquele... Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, alguém me faz gravar tudo de novo, porque eu estou babando. E não dá. E aí, assim, isso, para a gente, é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Mas, enquanto você está ouvindo só, muita gente não percebe. A Sara falou, ela falou assim, tem gente que ouve e não está nem aí. Eu ouço, eu já paro, pelo amor de Deus, volta. Vamos voltar, vamos tirar a baba e a gente começa de novo. Então, acho que isso tudo também passa pela própria faculdade de jornalismo. A gente está reaprendendo como fazer a profissão e, na faculdade, definitivamente, isso não passa. Eu acho que essa parte da sonorização, principalmente, da edição do material, ela precisa ser mais bem feita na faculdade, porque você pegar um material, que, como Vozes, a gente pega 12 horas de material e transformar em 45 minutos em 1 hora, é muito difícil. E isso, assim, não, agora você tem prática nisso? Não, eu sofro todas as vezes. Quando eu pego a transcrição, eu falo assim, eu quero colocar tudo. Dá para a gente fazer um conteúdo especial e disponibilizar todas as entrevistas, porque muita coisa legal fica de fora. E esse trabalho de aprender a editar, ele é contínuo, a gente sempre vai aprendendo. Mas eu saí da faculdade, assim, zero noção do que poderia vir. Até que eu entrei no rádio de cara, foi meu primeiro emprego, e ali eu aprendi na marra muito a fazer. E eu acho que o podcast é total isso, a gente aprende na marra. Porque, quando eu comecei, eu tinha noção, eu já ouvia, eu tinha noção do que era um podcast narrativo, eu ouvia o Projeto Humanos também. E, assim, eu sabia o que eu gostaria de fazer, mas qual é a identidade do Vozes, ele foi criado, acho que a partir, sei lá, no fim da primeira temporada, a gente entendeu o que a gente queria. A Sara nem teve aula de jornalismo, mas no LabJor, que você está fazendo na Unicamp, tem alguma?
Então, o Labjor, ele tem um podcast, né, que chama Oxigênio, inclusive. Então, a gente começou, inclusive, eu e a Bia nos conhecemos brincando nesse podcast do Labjor mesmo, em que os alunos que fazem. Então, já é uma introdução, né, a esse tipo. Eles têm um editor, então, na verdade, nessa época eu não editava esse tipo de coisa, mas foi uma introdução a esse mundo do áudio e tal. Mas aí, na hora de fazer o 37 graus, a gente começou a aprender na marra mesmo, foi isso. Tipo, tem uma história aqui, precisa editar. Quem tem para editar? Vocês duas. A gente baixa o programa e é YouTube, né, no tutorial. E o que a gente tinha era uma estética muito... Acho que isso a gente tem, uma estética meio clara na nossa cabeça de como você quer que fique. Então, fica meio que penando no editor, no programa, até você conseguir chegar nesse resultado mais próximo possível, que nem sempre chega, né, mas do que você gostaria que fosse. E daí, com o tempo, a gente conseguiu agilizar esse processo, e hoje a gente tem, assim, consegue editar de maneira adequada, mas foi meio que na marra mesmo. Você falou que teve bons professores de radiojornalismo, né? Eu tive Nélia Del Bianco e Carlos Eduardo Oeste, até cito eles, que eles eram muito bons. São, né? São muito bons. Mas, na verdade, eu aprendi, eu lembro de aprender isso, só que eu me formei em 2006 e eu esqueci como editava, na verdade. Provavelmente mudaram os programas também. Eu me desconectei completamente desse mundo, que eu trabalhei no Globo, na Folha, sempre escrevendo e... Então, nesse ponto, eu não critico a faculdade, não. Eu acho, mas, sim, a gente aprende... Acho que tem que aprender na marra mesmo. Eu não vejo isso como um problema. A gente está produzindo... Eu tenho ouvido muitos pilotos lá na Folha de novos possíveis podcasts, ideias. E tem um momento que você tem que... acho que o piloto não precisa ser o episódio vencedor de prêmios, sabe? Você precisa começar e vai melhorar durante... O negócio é não passar vergonha, né? E estrear sem passar vergonha. E depois a coisa vai melhorar, você vai pegar o jeito na sua voz, o roteiro vai melhorar e a coisa vai. Tem uma pergunta aqui do João. Vocês falaram de This American Life, Radiolab, Serial, modelos que inspiraram vocês. A fatura desses podcasts é estupenda. A que distância nós aqui estamos deles? O que falta para chegar àquela carpintaria? É tempo, experiência, recursos, apoio de comerciantes? Anunciantes. Apoio de anunciantes. Isso é de gente, né? Se acreditar no crédito do The Daily, por exemplo, que faz um diário, eles têm 16 pessoas fazendo só o The Daily. Um podcast diário de 20 minutos. A gente tem 3 pessoas que estão direto, mais 4,5 vai no máximo, mas uma pessoa... O Renan Suquevicius fica mais livre ali para fazer outros podcasts, mas na lida diária do café são 3. Então, o Presente da Semana a gente fez com 2 pessoas, sabe? Então, a coisa tem que... Eu acho que está crescendo, sou muito otimista. Compara o que era 1 ano, 2, em termos de podcast narrativo, a gente tinha ali o que o Ivan estava fazendo com o projeto Humanos. E alguma coisa ali, outra ali. Uma aqui, outra ali. Eu acho que é uma questão de tempo, a coisa está crescendo e a gente tem cada vez mais material para ter recursos e gente. Eu também sou otimista. Acho que do ano passado para cá, mudou completamente, né? Como as pessoas veem podcast. Já não acho que tem que explicar tanto. Né? Antigamente você falava podcast o que é, agora muita gente já ouve, já sabe. Mas eu acho que esses This American Life, Serial, Radiolab, eles têm redações de, 20, 30 pessoas. E muitas vezes, se você vê as entrevistas com eles falam que, às vezes, eles trabalham 6 meses numa pauta e cortam. Então, para você poder fazer isso, né, porque a história não ficou legal o suficiente, a editoria, então, eles fazem essa prospecção muito grande também, de histórias incríveis. Mas, para você fazer isso, você tem que estar disposto a jogar esse trabalho, né, de apostar em um monte de coisa e nem tudo dá certo e tal. E, para isso, você precisa de recurso e precisa de muita gente trabalhando. Então, acho que é essa questão da gente chegar num modelo bem consolidado, assim, para poder ter um suporte que dê para falar, olha, esse aqui não vai para o ar, ou então vai precisar de mais 1 ano trabalhando nele para ele ficar bom, né? Eu concordo com eles. Eu acho que eu também sou bem otimista com relação ao cenário, mas eu acho que é isso. A gente precisa de gente com vontade de fazer e com vontade de aprender na marra. E eu acho que também precisa de tempo. Eu acho que tempo é
é fundamental para fazer um podcast narrativo, porque você também depende do teu dia para escrever. Assim, é horrível quando você senta e olha o computador e você está naquele dia que a única coisa que você queria era ficar debaixo da coberta, sabe? Aí você tem que escrever o roteiro e, putz, zero criatividade. E quando você ouve o episódio depois, você tem outra ideia que poderia ter sido, porque naquele dia não estava ok. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta tempo, gente com vontade de fazer, e aí eu acho que o resto é consequência. Recurso é consequência. Tem uma pergunta aqui para a Sara e para a Gabriela. Como é que vocês sabem que uma determinada história tem a cara do programa de vocês? Essa é uma pergunta difícil, né? Como que tem? Olha, eu acho que a gente sabe. As histórias que a gente vai fazendo, geralmente, é porque a gente encontra tipo, alguma partezinha dessa história, né, essa informação que gera, né, esse spark, assim, essa faísca que gera essa pesquisa para essa história, e é alguma coisa que não sai da nossa cabeça, assim. Eu acho que a gente meio que encana com aquilo. Encana com rancenismo. Isso, encana com rancenismo, mas é verdade, acontece. Porque, justamente, esse da hanseníase foi meio isso. A gente descobriu essa história, e daí eu pensei, pô, hanseníase, tipo, será que tem muito ainda? Daí você vai começar a falar, nossa, tem muito. Aí você vai falar com a pessoa, ela, nossa, tem muito mais do que eu imaginava. Nossa, e esse histórico todo das internações compulsórias que teve no Brasil. Então, você começa a descobrir um mundo novo ali, e daí você fala, bom, se eu estou descobrindo pela primeira vez, a gente vai testando nas outras pessoas também, né? Você sabia de tal coisa? Né? E você já ouviu falar? E daí a gente vai vendo que se a gente está descobrindo um mundo novo, de repente outras pessoas também estão. Então, vai meio por aí. Acho que é a nossa piração, assim. Eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa estar aberto a ouvir as histórias, assim, porque às vezes chega uma história, você ouve e ela fica ali. Depois de um tempão, quando você vai falar assim, vamos falar sobre tal coisa, putz, fulano tinha me contado uma vez, isso acontece direto. Tanto que, vira e mexe, no Voz, a gente tem fulano que conhecia fulano, indicou pra gente essa história. E aí a gente vai contar. Mas o Voz, acho que é um processo um pouco mais simples do que o da Sara, porque a gente pensa num tema. E, a partir do tema, a gente vai procurar as histórias. Então, em alguns momentos, a gente tem gostaria de achar uma pessoa que tivesse uma história mais ou menos encaixada aqui. E como você acha? Você chega a colocar em redes sociais, assim, estou procurando alguém com ansiedade? A da ansiedade foi muito fácil, porque... O que será, né? Né, gente? Sejamos honestos. Foi muito sexual, simples. Compulsão sexual foi um pouco mais difícil, mas não foi tão difícil quanto a gente imaginava. A gente pensa assim, nossa, compulsão sexual, ninguém vai sofrer disso. Aí todo mundo fala assim, não, quem sofre disso é tarado. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, não pode ser. E aí a gente começou a conversar com os psicólogos e aí assim, é muito diferente e pode ser tipo, que aqui dentro alguém sofra disso. E ninguém vai saber, só essa pessoa. E aí a gente começou a procurar em grupos de Facebook, a gente ia jogando algumas palavras-chave em buscas, vai por algumas reportagens antigas também que te levam a novas pessoas, algumas associações, e a gente sempre encontra. E assim, teve uma história que me marcou muito desse episódio, foi a do Fabian, porque ele tinha um livro, e o livro dele era sobre o uso dele de drogas. Quanto tempo ele passou no uso de drogas. Só que ele era um compulsivo sexual, e ele fala isso em uma página do livro. E a gente deu a sorte de a Isabela ter lido o livro, e ela conhecer a história dele. Ela falou, cara, eu achei ele uma excelente história, vamos conversar. E a gente foi, e ele rendeu assim muito do episódio, porque ele é o cara que olha para mim e fala que imagina as pessoas nuas, e eu queria um buraco para enfiar minha cabeça. Porque... E eu fiquei assim, jura? É isso mesmo? Ele é. E eu, legal. A entrevista acabou, né? Eu não tenho mais continuar. E ele olhava para o teto, assim, tipo, ele é isso mesmo. Eu, então tá bom, foi ótimo, muito obrigado, prazer ouvir sua história. E assim, depois, quando eu cheguei na redação, foi a primeira coisa que eu contei para o meu editor. Eu falei assim, cara, o cara imagina as pessoas peladas, eu queria sair dali correndo. E ele virou para mim e falou assim, você precisa falar isso. Eu não vou falar, porque eu vou falar, o cara vai ficar constrangido. Ele, então, mas faz parte do negócio, porque qualquer pessoa que ouça isso vai imaginar a mesma coisa. E aí eu coloquei... E uma das minhas maiores dores com esse episódio é que a gente mandou o episódio para ele e ele nunca respondeu. Então, eu não sei qual foi a reação, assim, como ele se sentiu ouvindo aquilo. Isso foi uma coisa que deu uma... Mas eu acho que é muito disso. A gente tem uma facilidade de ter um tema e ir atrás das histórias. Então, às vezes, as histórias chegam para a gente por e-mail até. O da ansiedade veio assim. Foi um pedido de um ouvinte e esse ouvinte virou um dos personagens do episódio. Tem duas perguntas para o Rodrigo. A primeira é se vocês chegaram a gravar um episódio do Haddad. Lembrando que o episódio do Bolsonaro saiu na segunda, e na sequência da
eleição, então teria que ter uma aposta. E aí vou colocar, ou esperar o resultado da eleição para gravar, nem teria condição, né? Mas e aí a segunda pergunta é se o presidente da semana vai ter outra temporada, mas ele fala, seria interessante saber a história dos presidentes do Legislativo e Judiciário. Deputado da semana, né? Vamos fazer 513 episódios. Bom, o presidente da semana especificamente ter outra temporada ou outros episódios não depende de mim, né? Depende do país e do tempo, das coisas acontecerem, enfim. Mas dá para ter vários ainda. Mas a primeira pergunta foi sobre Haddad, né? Isso, se você tinha feito o episódio do Haddad. Então, isso foi algo que me causou muita tensão ali durante o... eu fiz do Meirelles, do Alckmin, fiz de todos, mentira. Na verdade, depois a gente... manda do Cabo Daciolo pra gente. Vou mandar. Tem 1 hora, é bem longo. Mas, tudo bem. Na verdade, assim, eu fiquei monitorando exatamente por esse laço que a gente vivia. Aí, de novo, eu estava ali cobrindo, eu estava trabalhando na editoria de política, o mundo pegando fogo com a eleição. Isso me desesperava um pouco antes do primeiro turno, ali durante o segundo, com essa perspectiva de, em pouco tempo, ter que fazer 2 episódios. Eu quase morria para fazer 1, imagina fazer 2. Eu cheguei a montar um esqueleto ali de um episódio do Haddad, por segurança, mas que nem chegou a virar um roteiro finalizado e tão pouco editado e tudo, não cheguei a gravar nada, porque as pesquisas me deram uma margem de segurança. Mas se tivesse dado uma zebra ali. Eu fiquei bem atento aos primeiros resultados. Vai, Bolsonaro! Mas observei com um olhar neutro os resultados. Mas aí, quando eu vi que estava tranquilo em relação a isso, eu pude terminar o do Bolsonaro. O roteiro já estava bem avançado, na verdade. Inclusive, quando saiu o resultado aí um bastidor, né? A gente estava no início da gravação já, porque eu já estava naquela loucura de gravar em blocos, porque não dava tempo, era domingo à noite, né? Vamos já gravar um pedaço. Aí a gente foi, mas eu terminei de gravar todo o episódio depois do resultado, mais ou menos 7, 8 da manhã da segunda-feira. A gente virou a madrugada na Folha, fazendo, e o Vitor, acho que cada um foi para sua casa desmaiar e de trabalho, depois do fim de semana de trabalho, e ele terminou de editar na segunda, e eu acho que a gente publicou ainda na segunda noite, mas não chegamos a fazer. Sobre outros, presidente do Judiciário, do STF ou da Câmara, não é algo que me empolga muito. Eu tenho muitas vontades de fazer outras coisas sobre história, mas a gente já falou de gente, de várias coisas, tempo, né? Eu não sei se eu queria repetir 2018 no sentido de abdicar, né? Não sei se a Mari, minha namorada, iria me perdoar outro 2019 trabalhando em jornada dupla. Precisa de tempo. Acho que é uma coisa que está no meu horizonte. Eu adoraria conseguir fazer coisas novas em história e tenho várias ideias na cabeça. Vou fazer uma pergunta curtíssima para você, antes de fazer uma última pergunta para todo mundo, que infelizmente o tempo está acabando. De audiência dos presidentes, só fiquei com uma curiosidade se manteve, não precisa falar em números, mas desde Deodoro até Bolsonaro, se as pessoas ouviam... Não tem problema. A gente pode falar de números, sim. Foi uma coisa bem exponencial, assim. Começou bem devagarinho mesmo. Os primeiros presidentes, você vê a curva ali de audiência por semana, por mês. O episódio... Eu não tenho isso tão atualizado e fresco na minha memória, mas, se eu não me engano, o mais ouvido é o Deodoro, porque aí eu acho que entra todo mundo que ouviu não gostou, né? Infelizmente. E aí o Floriano depois... É uma questão de tempo, tem mais de 1 ano que esses episódios estão publicados, né? E depois, se eu não me engano, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é assim. Aí eu acho que entrou um monte de gente que nem conhecia a série. Aí também o calor da eleição aumentou o interesse. Mas a gente está chegando em 4 milhões de acessos, downloads, enfim. De todos os episódios. De todos os episódios em todas as plataformas, né? E com esse crescimento, aí os presidentes recentes vão melhor. Assim. A gente tem um Deodoro, Floriano, Prudente, aí surge Bolsonaro, Getúlio, Lula, sabem? Os presidentes mais recentes invadem, assim.
E eu acho que os menos ouvidos, se eu não me engano, o menos ouvido é o Dutra ou o Itamar. É uma injustiça com ambos. Que são dois, eu gosto desse episódio. Sugiro que todos ouçam. Vou fazer uma última pergunta para todo mundo, que, enfim, a gente já tem mais 2 minutos. Que queria que vocês falassem qual é o episódio preferido do podcast de vocês e dicas de podcast, outros podcasts brasileiros que vocês indicam. Eu vou tomar a liberdade de falar qual é o meu preferido de podcast de cada um. Gosto muito do Jânio, meu preferido, o Hanseníase, que eu já falei algumas vezes, de ansiedade. E de dicas de podcasts brasileiros, Projeto Humanos, que vão estar aqui. E a gente já mencionou ele algumas vezes aqui, já deu para perceber que a gente ouve. E o Escafandro, que é do Tomás Chiaverini, não sei se vocês já ouviram, mas é super bom podcast narrativo também. Vou passar para vocês. Preciso pensar no episódio preferido, se vocês quiserem começar. Nossa, começa, pode começar, fica à vontade. Nosso episódio preferido... Ai, é muito difícil. Pois foi o que eu falei ali fora, né? Eu acho que a gente cria um pouco de ranço com cada episódio que a gente faz, porque a gente ouve tantas vezes que no final a gente já está assim, nossa, só entrega esse negócio, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o meu preferido talvez seja... Tá, vou comer o tempo inteiro. Eu acho que é o dos Heróis das Tragédias, porque, apesar da ansiedade ser muito pessoal... Esse dos heróis teve uma coisa de superação muito grande da equipe. Vamos lá, a gente vai virar tudo né? A gente vai virar tudo em uma semana. E a gente tinha um repórter em Brumadinho que ajudou, tinha várias pessoas ali fazendo, e a gente varou também o dia. A gente foi de 6 da manhã, a gente terminou o episódio, era 11h30 da noite, e na sonorização, e ele não ficou pronto. Foi no dia seguinte de manhã, então foi uma coisa muito pessoal, muito difícil, assim. A gente já não aguentava mais. Mas, no final, o resultado dele foi muito legal e a gente teve um retorno muito positivo. Mas o de ansiedade também ele está ali no meu segundo lugar, porque abraçou muita gente e eu me senti particularmente muito abraçada também. E dos outros? Dos outros podcasts brasileiros em geral. Projeto Humanos, eu ouço sempre. Eu ouço muito baseado em fatos surreais, da Marcela e da Sheili. E o Invisibilia, que é a base, foi a principal base do Vozes. Esse é gringo. E eu ouço vários também. Depois eu passo para todo mundo que quiser e a gente conversa. Então, eu concordo com a Gabi, assim, que a gente ouve tantas vezes os nossos episódios que fica difícil depois escolher um que você já não tem mais birra, né? Mas eu acho que a gente conseguiu mudar muito, né? Então, agora, meio que fazer o podcast é nosso trabalho. Então, mudou muito o jeito que a gente produz. Então, acho que os meus favoritos são esses que a gente está fazendo agora, porque a gente consegue fazer com muito mais, de um jeito muito mais profissional e tal. Eu acho que um dos favoritos que a gente gravou para essa nova temporada, que foi o trailer, foi o que a gente foi para Natal, que, inclusive, não teve o áudio nesse trailer, porque a gente acabou de voltar na quarta. E a gente ficou alguns dias, né, com um grupo de pesquisa em Natal, e a gente ficou meio que imersa na rotina deles, então a gente conseguiu sentir muito, assim, sabe, as pessoas, e ficamos na casa de um deles e tal, então acho que criou uma identificação muito grande, assim, e acho que o nosso microfone foi em barco, num barquinho, assim, que é uma jangadinha, foi altas aventuras, então acho que esse vai ser um dos meus preferidos. E dos outros? Eu acho que o Caixa Preta, não sei se vocês conhecem, do Sérgio Spanuolo, em parceria com o Internet Lab, ele fala bastante da tecnologia e impacto da tecnologia na sociedade, eu sempre ouço. Acho que é uma boa. Acho que você falou do Jânio e do Django, talvez seja o meu favorito, porque eu acho que a gente conseguiu acertar ali na narrativa e tentou dar todas as nuances de um assunto tão difícil que é o momento ali do golpe de 64. Fico satisfeito, assim, já ouvi alguns pedaços dele algumas vezes e acho que ainda mais que volta, né? Inclusive ele teve uma alta de audiência de novo agora no último dia 31 de março. E eu acho que ele até presta um serviço nesse momento meio maluco que a gente vive no Brasil hoje em dia. Mas eu gosto de alguns eu gosto do episódio do Médici, por exemplo, porque a gente usou muito propaganda oficial da época, que é bem interessante de ouvir. Mas eu acho que o do Jânio e do Django é o que me deixou mais satisfeito, assim. Uma dica? Uma dica? Putz, tem muita coisa, vários que eu ouço são pessoas que estão nesse auditório ou do meu lado. Eu vou dar uma dica específica de um podcast que eu acho que as pessoas não conhecem muito, que é narrativo, mas é ficcional. Eu queria muito que tivesse mais podcasts ficcionais no
no Brasil, e eu acho que eu gostaria de fazer um dia na minha vida também. É um que se chama O Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro, não sei se todo mundo... então não é tão desconhecido assim. E é muito bizarro. É uma historinha que se passa numa cidadezinha do interior e tem um locutor que conta as histórias daquela cidade. Coisas muito bizarras vão acontecendo e já está, pelo menos até onde eu estou, está na segunda temporada. Não sei se ele já está fazendo uma terceira e eu estou por fora. É um bom podcast. Obrigada, gente. A gente já estourou o tempo. Queria avisar que a gente tem 15 minutinhos só de intervalo até a próxima mesa. Agradecer muito vocês. Foi uma delícia ouvir. Obrigada. Obrigada a vocês.